Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Alan da Silva Coelho. Ele é autor do livro Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação, um livro publicado nesse ano de 2021 pela editora Recriar. Você pode encontrar o livro nas redes digitais da editora Recriar e procurar também no site da editora recriar.com. Eu aproveito, Alan, para agradecer muito a equipe da editora Recriar, que mandou, de cortesia, o seu livro aqui para a nossa produção, para a nossa equipe. Estou com o livro aqui, sou muito agradecido. E aproveito também para dar os parabéns à editora Recriar, tem feito um belíssimo trabalho a favor da nossa área, a área de ciência da religião e teologia. Alan, nós estamos falando o tempo todo de religião para lá, religião para cá, afinal, o que é que você chama de religião? Flávio, essa é uma boa pergunta, claro, né? A pergunta que move boa parte dos nossos estudos sobre religião. Curiosamente, quando eu falo capitalismo como religião, nós não estamos fazendo um elogio, né? Nós estamos fazendo uma crítica. Ou seja, de certo modo, é incorporada a ideia moderna de que religião é algo a ser superado, que não é bom, etc., que cuida das dimensões daquilo que não existe. Então, por isso é uma crítica. Nos teólogos da libertação, vai aparecer sempre capitalismo como religião idolátrica, porque eles vão querer distinguir a verdadeira religião da religião idolátrica, né? E, bem, muita gente do âmbito dos estudos da religião não gosta dessa associação por pensar que nós estamos associando algo bom à religião, ou seja, aqui é o caminho contrário, né? Associar algo bom, que é a religião, a algo que é menos qualificado, um sistema econômico, capitalismo, dinheiro, mercadoria, que são coisas que seriam um valor material, imanente, sem nenhum significado transcendental. Essa pergunta que você me faz é a pergunta que muita gente me fez e me levou a fazer parte da pesquisa, que é o capítulo 3, 4, né? Procurando assim, bem, o que que caracteriza uma religião? Nesse sentido, eu procurei mapeando, seguindo os estudos da Danielle Vieleger, mapear dois tipos de concepção de religião, uma que normalmente vê a função, ou seja, a religião é aquilo que exerce certas funções de significação da vida, ou olhando a religião a partir de uma certa característica da sua essência. Ou seja, a religião é aquilo que fala sobre o sagrado, sobre Deus, que tem ritos, etc. E esses são os elementos que constituem a religião. De certo modo, a Danielle Vieleger, ela vai chegar a uma conclusão dizendo que as duas maneiras de ver religião explica, de fato, parte da religião, não explica a religião como um todo. E que o fato da gente tratar da religião como algo especial, algo que dá sentido à vida das pessoas, né? Algo das opções profundas de cada um ou de cada uma, atrapalha a gente a poder afirmar, por exemplo, que o capitalismo é religião. Então, a gente poderia estudar o futebol, a gente pega o futebol e diz, futebol tem ritos, futebol tem adesão, futebol tem hinos, tem tempos fortes, tem experiência de êxtase, tem todos os elementos que constituem uma religião, mas dificilmente a gente criaria coragem para dizer futebol é religião. Por quê? Porque parece que nós estamos profanando uma categoria especial, o do religioso, né? Bem, eu acompanho a solução também que a Danielle Vieleger propõe. Ela vai dizer assim, olha, a religião, de acordo com o estudo que a gente faz, um dos conceitos serve melhor. A melhor maneira é articulá-los, procurar fazer uma articulação de ambas as coisas, mas, em especial, religião, a gente diz que é aquilo que as pessoas reivindicam como religião. Então, seguindo esse caminho da Danielle Vieleger, a grande preocupação é por que é que o Benjamin, que é alguém que valoriza a religião, a teologia e a religião, critica o capitalismo como tal? E por que é que os teólogos da libertação enxergam uma capacidade perigosa do capitalismo se tornar religião? Então, nesse sentido, sem me alongar muito, acho que já estou me alongando, né? Mas nesse sentido, a religião aqui, ela ocupa o papel daquilo que move os seres humanos, daquilo que dá o critério de normalidade,
dos modelos de desejo e das promessas utópicas. Então, eu articulo essas 3 ou 4 coisas como apropriadas da religião cristã no capitalismo. Desse modo é que eu estou propondo dizer que existe uma tradição que diz que o capitalismo é religião. E onde é que entra aí a questão do fetiche, Alain? Bem, o fetiche seria propriamente, a teoria do fetiche é a teoria que nos permite dizer que o capitalismo ele não é um puro sistema econômico, mas ele também se constitui um sistema social. Aliás, a teoria do fetiche, que é a teoria do Marx da última fase, curiosamente, Flávio, é a parte menos estudada da obra do Marx. A gente consegue ver dezenas de trabalhos marxistas que nem mesmo citam a teoria do fetiche. Mas é a teoria do fetiche que propõe que a base econômica, a produção e a distribuição de mercadoria, a exploração da mais-valia pelo trabalho, ela não é puramente objetiva, mas ela tem dimensões profundamente subjetivas, porque o fetiche, na verdade, faz referência a um certo encanto, um certo feitiço que esse modo de viver provoca sobre a subjetividade humana. Então, é por isso que eu costumo dizer que o capitalismo em si, ele pode não ser religioso, mas os seres humanos que vivem o capitalismo, eles o são. Bom, lá no último capítulo do seu livro, você fala sobre os elementos da estrutura religiosa do capitalismo. Você fala em culto, você fala em culpa, transcendência, em fé. Como que você faria, em síntese, a apresentação dessa estrutura religiosa do capitalismo? Flávio, esse último capítulo na versão original, era para ser o livro todo, né? Porque, na verdade, esses são os elementos que o Walter Benjamin propõe para analisar o capitalismo. Ele diz, olha, o capitalismo é um sistema de culto. Você o cultua quando trabalha, você o cultua quando você se explora no seu trabalho, e eu estou usando a categoria de autoexploração, porque cada vez mais todos nós somos afetados pelo exagero da autoexploração, mas você também o cultua através do consumo das mercadorias, das prateleiras brilhantes nos shopping centers, das compras digitais que nos chegam como mágica na porta de casa, né? Então, um culto cada vez mais permanente. Olha que em 1921, Walter Benjamin não podia imaginar que nós poderíamos consumir de domingo de madrugada, né? Ele não imaginava isso. Mas também é um sistema de culpa, e aqui ele vai fazer uma analogia com certo tipo do cristianismo que culpabiliza, né? Que produz a culpa e que nós temos sempre que estar pagando, espiando, redimindo essa nossa culpa, uma culpa infinita, em que se você está desempregado, a culpa é sua, se você não pagou o seu carnê, a culpa é sua, se você não lucrou 3 bilhões desse ano, a culpa também é sua. Todos são culpados permanentemente, e que possui uma forte transcendência, né? Todos esses valores, eles de longe, eles são valores da mercadoria em si, ou um valor econômico puro, e que eles supõem uma fé, eles supõem uma credibilidade, supõem que as pessoas apostem que isso funciona, que isso dá certo. Eu chamo a atenção numa das partes do livro, que o Tony Blair, quando era primeiro-ministro na Inglaterra, ele fala assim, olha, o grande problema do capitalismo é uma crise de fé. As pessoas já não estão mais acreditando que ele é capaz de fazer o que ele promete. Bem, olhando esses elementos, são os elementos que o Benjamin propõe, e eu faço uma comparação para ver como eles aparecem na teologia latino-americana, para dizer assim, olha, vejam, a América Latina também produziu teologia que nos serve como para enxergar elementos do capitalismo e refletir sobre eles, né? Tem um ponto de discórdia, porque o Walter Benjamin diz que o capitalismo não tem nenhum tipo de teologia, é uma religião sem dogma e sem teologia. O Hugo Asma, o Franz Inkelammer, o Henrique Dussel, eles discordam, eles vão dizer que o capitalismo também criou a sua teologia. Ou seja, né, são ali alguns elementos que, em si, eles não são os mais importantes, mas eles são instrumentos, ferramentas para que a gente possa interpretar criticamente o capitalismo. Bem, eu agradeço muito, Alain, a sua participação aqui no nosso programa, a oportunidade da gente conversar sobre o seu livro. Recomendo às nossas telespectadoras e telespectadores que procurem
pelo seu livro nas redes digitais da editora Recriar ou no site da editora, recriar.com. Nós conversamos sobre capitalismo como religião, Walter Benjamin e os teólogos da libertação, com o filósofo e doutor em ciências da religião, Alain da Silva Coelho. Nós vamos ficar por aqui, mas antes eu tenho que dizer para você, né? Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC Minas. Se você quiser conhecer as nossas atividades e cursos, pode acessar também a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. E agora sim, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.